O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Eles se foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses se afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra de Deus nos supere dos pecados e nos devolva a vida. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo cada um de vocês neste terceiro domingo da Páscoa. Saúdo em particular aqueles que se encontram em qualquer situação de dificuldade neste momento, de angústia,
situação de desespero muitas vezes. E nós viemos nesta manhã para aquecer nosso coração, ouvindo Jesus nos falar diretamente no nosso coração. E rezando o segundo dia da novena, vamos também voltar a nosso olhar a Maria, nossa mãe, mas também, junto com Jesus, ela se tornou nossa companheira de caminhada. Voltando sobre o Evangelho de hoje, aliás, voltava sobre a liturgia da palavra. O objetivo principal da liturgia de hoje é de documentar tudo o que aconteceu com Jesus. Que Jesus não era, depois da sua morte, ressuscitado, um fantasma, uma realidade desencarnada. Jesus era realmente vivo. E a preocupação dos apóstolos é de testemunhar que Cristo realmente, que eles viviam com Ele, realmente morto, Ele está vivo no meio deles. Por isso que essa passagem dos discípulos de Emaús, que a gente conhece, que a gente até gosta de ouvir, representa cada comunidade, representa a igreja. E como muitas vezes nós andamos com Jesus sem o perceber de verdade, sem nos elevar a essa dimensão divina de Jesus. Eles se viviam com Jesus, escutaram suas palavras. Jesus Cristo despertou no coração deles a esperança de um grande profeta, aquele que vinha libertar a Israel. Eles colocaram toda a esperança deles em Jesus, como um grande profeta, como vimos, em ações e obras, como palavras fortes, que ia levantar o povo contra os romanos para proclamar o reino de Deus. Mas eles foram decepcionados quando Jesus Cristo morre. E para eles acabou essa história, porque um geral que morre não ganha vitória. Não é verdade, queridos irmãos e irmãs? E isso eles ouviram sim as mulheres do grupo deles, que foram até o túmulo e voltaram para dizer que não encontrarão Jesus, mas ele está vivo, porque os anjos testemunharam sobre a ressurreição de Jesus. Mas eles, se não foram no túmulo, não acreditaram e decidiram voltar para a sua aldeia. E no caminho, como todo esse desespero deles, Jesus Cristo os alcança. E Jesus começa a partilhar suas angústias, começa a partilhar seus problemas. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês são tão tristes? O que foi? Eles vão começar a partilhar com Jesus suas angústias. E Jesus, com toda a sua pedagogia, ele entra dentro da vida dessas pessoas, partilhando realmente todos os problemas que eles estavam passando e aquele desespero grande que se abateu contra eles com a morte de Jesus. Ele vai voltar, depois de partilhar esse momento de angústia, a explicar as Escrituras, aquecendo no coração deles uma nova luz, a luz da ressurreição. Hoje, meus irmãos e irmãs, o que acontece conosco nesse momento? Quando nos encontramos confinados nas casas, quando não podemos sair para fazer como liberdade nossas atividades, participar de nosso culto, participar da Eucaristia, encontrar nossos irmãos e irmãs, tocar a vida para frente, vivemos realmente a ausência do Senhor. E poderíamos, como os discípulos de Emaús, viver essas angústias, pensando que tudo acabou em nossas vidas. O Evangelho de hoje traz uma grande luz para nós, que Jesus, além de ensinar, produzir milagres, ele é o verdadeiro companheiro, aquele que entra onde pessoas se angustiam, aquele que entra em nossas vidas. Ele entra hoje em suas casas,
para partilhar todos os problemas que vocês estão passando. Ele quer ouvir vocês, mas tem que contar para ele. O que foi? O que está acontecendo? Temos que contar para ele essa situação da pandemia do coronavírus, de tantas cenas de mortes, são tantas cenas de doenças, tantas cenas realmente de sofrimento. E Jesus Cristo lhe partilha esse sofrimento junto conosco, mas ele quer nos alertar para não perder fé. Homens lentos a crer, homens lentos a entender as Escrituras. E Jesus hoje, ele explica de novo a Escritura, que tudo se realiza segundo o plano de Deus. Jesus, ele volta de novo a aquecer nossos corações, a despertar em nós a esperança de um novo dia, o dia da luz, diante de toda essa situação de sofrimento. E Jesus, caminhando com eles, olha só o que vai acontecer. Eles faz tudo para que Jesus Cristo não mais se afaste deles. Jesus Cristo fez de conta de se afastar deles. Fica conosco, a noite está chegando, está tarde. E Jesus Cristo entrando na casa deles, sentando com eles na mesa, Jesus Cristo, ele distribuiu o pão para eles, e eles enxergam que eles não estavam sozinhos no caminho. Jesus Cristo chegou até eles, e ao partir o pão, enxergaram Jesus vivo no meio deles. Jesus Cristo desaparece, porque ele está numa nova situação da ressurreição. Meus irmãos, minhas irmãs, resumindo, nós temos costume de partilhar a palavra, meditar a palavra em casa, e temos que continuar com isso. É o mesmo Jesus que fala conosco. E hoje percebemos que esse Jesus está presente quando nós celebramos de modo particular a Eucaristia. Na Eucaristia temos essas duas partes que se destacam nesse Evangelho. A parte da liturgia da palavra, Jesus que nos fala. Quando nós meditamos a palavra, lemos sua palavra, ele que nos fala, temos que abrir o coração. Temos que fazer com os discípulos de Emaús, deixar aquecer nosso coração pelas palavras fortes de Jesus. E por isso que a liturgia da palavra, onde proclamamos sua palavra de Deus. Essa liturgia da palavra, onde nós proclamamos o creio, confessamos esse Jesus Cristo vivo no meio de nós. Onde nós apresentamos a Deus todas as nossas orações, resume essa parte da liturgia, onde Cristo ele mesmo entra na vida das pessoas para explicar de novo o sentido das Escrituras. E a segunda parte, que se destaca a parte da liturgia da Eucaristia. Jesus Cristo ele mesmo, quando nós entramos na liturgia, como ofertas, como a apresentação das ofertas, como a consagração, a comunhão, esse mesmo Jesus que está mostrando o seu poder como ressuscitado do meio de nós. Hoje eu sei que muitos irmãos e irmãs não vão ter possibilidade de comungar a Jesus, mas sim a comunhão e também espiritual. Por isso que esse evangelho de hoje traz para nós duas perguntas importantes. Será que Jesus hoje está partilhando conosco as angústias, os problemas que estamos passando? A segunda pergunta, será que nós poderíamos realmente, como os discípulos de Emaús, não resistir diante dessa situação, mas se acolher Jesus como um verdadeiro peregrino, como um verdadeiro companheiro que vem para partilhar conosco nossas realidades? E todas as vezes que nós partilhamos o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o terceiro pão que o Papa Francisco mostrou para nós, que é o pão da missão, estamos participando dessa vitória de Jesus. Que esse evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, possa renovar toda a nossa energia para que possamos enfrentar realmente essa situação do coronavírus com uma esperança que Cristo não nos abandona, Ele entra na nossa vida, Ele partilha todos os nossos problemas, e Ele vai de novo fazer que possamos voltar à vida normal, sem pensar que Ele morreu e tudo terminou para lá. Mesmo aqueles nossos irmãos que morrem, eles estão em paz com Jesus. Voltando sobre o tema
do segundo dia da novena da Nossa Senhora, esse tema é muito interessante para nós. Como faço minhas orações à Nossa Senhora do Bom Conselho? Eu faço minhas orações como a igreja me ensinou a rezar com Maria. Como a igreja reza, eu também rezo. Mas se não vou rezar só com uma inteligência, só com um pensamento, eu quero rezar com o coração. Eu quero que a Virgem Maria escute o meu coração. E por isso que a verdadeira oração, a Virgem Maria que passa pelo terço, pelo rosário, pelas Ave Marias, tem que surgir do coração dos seres humanos. É lá que a Virgem Maria quer nos encontrar. O coração, rezar com o coração e ter tempo para contemplar as maravilhas que Deus realizou na Virgem Maria. E contemplando as maravilhas através do texto, através de qualquer forma de oração à Virgem Maria, estamos em comunhão com a Mãe de Deus, para que possamos apresentar a elas esse louvor que ela cantou no Magnífica, reconhecendo que é uma mulher humilde, mas escolhida por Deus, e toda essa geração tem que proclamar ela bem-aventurada. E mais do que isso, a Virgem Maria é nossa companheira, aquele que partilha todos os momentos do nosso sofrimento, nossas alegrias. Hoje gostaríamos que ela fosse realmente perto de nós, que possamos sentir que ela está no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Alguém um dia me dizia, eu fui rezar um dia e sentia no meu coração, um forte vento que soprou no meu rosto. Eu fiquei assim, com medo, mas depois eu sentia aquele passo no meu coração. São sentimentos que Deus age, também através dos nossos sentidos. E a Virgem Maria, quando nós rezamos, temos que chegar a esse momento de sentir o nosso corpo, o nosso coração, que Ele está soprando, que Ele está nos conduzindo a Jesus, para que possamos ter a paz, a força de caminhar. Que os médicos, enfermeiros, que cuidam dos doentes, encontrem também no auxílio, proteção da Santa Virgem Maria, porque muitos já perderam a vida como os verdadeiros mártires desse tempo para cuidar dos doentes. E nós também, seguindo essa caminhada da novena de 9 dias, possamos também voltar a partilhar a nossa vida com os irmãos, partilhar o pãozinho com os irmãos, depois que a campanha para arrecadar mantimentos continua no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.